Boa tarde. Everything well? Tá tudo bem com vocês? Are you awake? Estão acordados? How many of you love Jesus? Quantos de vocês amam a Jesus? Amen? Amém? Let us pray. Vamos orar? Heavenly Father, Nosso Pai Celestial, it is your time. é o seu momento agora. We have not come to listen to the words of a man, Nós não viemos aqui ouvir palavras de homens, but our desire is to hear the word of God. mas o nosso desejo é ouvir a palavra de Deus. And so we pray that you would use these men who are nothing in your sight, Então oramos, Senhor, para que use esses homens aqui que não são nada para a tua honra e glória. that you would speak through us, Que o Senhor fale através de nós and that you would speak to us. e que o Senhor fale também a nós. And may the sweet, sweet Spirit of Jesus E que o doce, doce Espírito de Jesus fall upon this place, possa descender sobre a todos, impressing the truth into the soul. impressionando a verdade na nossa alma. This is our prayer, Essa é a nossa oração. and we trust that you will help this to be our experience. E confiamos que o Senhor fará essa nossa experiência. For we offer this prayer from our hearts. Pois dedicamos esta oração do fundo do nosso coração. Let all of God's people say, E todo o povo de Deus diz, Amen. amém. God bless you. Deus te abençoe. I am so excited to be with you here in Brazil. Eu estou muito animado por estar aqui com vocês no Brasil. When God first called me to be a preacher, Quando Deus me convidou para ser pregador, I had a dream. eu tive um sonho. Not like a sleeping dream, Não como um sonho daquele quando você dorme, but a dream that you have of an ambition. mas aquele sonho quando você tem uma ambição. And so I said, you know, I want to be able to preach in 3 languages. Sabe, eu queria orar, Yes. que ele queria pregar em 3 idiomas. And so I can preach in English, amen. Que eu posso pregar em inglês, amém? And then I said, you know, I can also speak Spanish. Então eu também consigo falar espanhol. And then my next language, E a minha próxima língua, I thought it should be something strange. eu achei que tinha que ser algo diferente, estranho. So I said Japanese. Então eu disse japonês. And then I started teaching myself Japanese. E eu comecei a aprender japonês. And it was a struggle. Mas foi muito difícil. And then I got invited to preach in Japan. E aí eu tive um convite para pregar lá no Japão. And when I tried, E quando eu tentei, it didn't go well. não foi muito bom. And then I realized E aí eu percebi, Portuguese português is very similar to Spanish. é muito parecido com o espanhol. Much easier to learn. Muito mais fácil aprender. So now I replace Japanese with Portuguese. Então agora eu substituí o japonês pelo português. Amen. Amém, amém. But this afternoon, Mas nessa tarde, in addition to my joy to be with you all, junto com a alegria que eu tenho de estar com todos vocês, I want to share a message with you on our theme, eu gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês sobre o nosso tema, the narrow way. o caminho estreito. To walk this road Caminhar nesse caminho and to be a Christian e ser um cristão is something that has been watered down. é algo que tem sido muito diluído atualmente. It is now popular to be a Christian. Hoje é popular ser cristão. And so I want to challenge myself and you all E eu gostaria hoje de desafiar a mim mesmo e a vocês to answer a higher calling. para responder e atender a um chamado ainda mais elevado. And so I've entitled my sermon, Então eu intitulei o meu sermão, The Good Soldier. O Bom Soldado. I want to start with a story. Gostaria de começar com uma história. Years ago, I was running a call porter program, Muitos anos atrás, eu estava liderando uma campanha de colportagem. and one of my students had called me on the radio. E um dos meus estudantes ali me ligou no rádio. And when they call me, my name is called Mobile One. E quando ele me ligou ali, me chamou no rádio, o meu nome ali em código era Mobile One. And they said, Mobile One, I need help. E aí ele disse, Mobile One, eu preciso de ajuda. So I responded, I said, what's wrong? E aí eu respondi dizendo, o que está de errado? I thought somebody was trying to kidnap her Eu achei que alguém estava tentando sequestrar ela or steal the money in her bag. ou roubar o dinheiro que ela tinha lá na bolsa. But in fact, when I got the response, Mas quando eu então atendi ao chamado, she said, ela disse, the guy at this house is a Satanist. o homem dessa casa é um satanista. I felt like I need some backup.
E eu senti que eu precisava de reforços. I'm like, you have the Holy Spirit. Eu preciso do Espírito Santo. What do you mean you need backup? Ele disse, o que você quer dizer com um reforço? She said, please, can you just come? Por favor, ela disse, você pode vir? So I drove up, Então eu fui lá, dirigi até lá. and when I got out the car, E quando eu saí do carro, she was all the way to the street, away from the house. ela estava do outro lado da casa. She was so afraid she didn't want to go back up to the door. Ela estava com tanto medo que ela não queria se aproximar da porta. And then when I walked over, she immediately grabbed my hands and said, let's pray. E assim que eu cheguei, ela imediatamente pegou na minha mão e falou, vamos orar. You know, sometimes we fear the devil more than we fear God. Sabe, às vezes a gente tem mais medo de Satanás do que de Deus. But that's a sermon for another time. Mas isso é um sermão para outro momento. So we prayed, Então nós oramos, went up to the door. chegamos até a porta. The guy opened the door again, O rapaz abriu a porta de novo. and he had all the tattoos, satanic tattoos all over his body. E ele tinha um monte de tatuagens satânicas sobre o seu corpo. Piercings all over his body. Tinha piercings por todo o corpo. The black nail polish, A unha negra ali pintada. the whole thing. Toda a questão. And I said, how you doing, sir? And I shook his hand. E aí eu disse, e aí, como tá, senhor? Eu apertei a mão dele. And the girl's eyes got wide, E a menina, o olho dela ficou esbugalhado. like she thought I was going to be demonically possessed from shaking his hand. Ela imaginou que eu talvez ia ser possuído ali por demônios por apertar a mão dele. So as we got to know one another, Quando a gente começou a se conhecer um pouco, I said, do you subscribe to any religion? eu perguntei, você pertence a alguma religião? He said, yeah, I'm a Satan worshiper. Então ele disse, sim, eu sou adorador de Satanás. And I smiled. I said, really? Então eu sorri e falei, sério? I've never met a Satan worshiper before. Eu nunca conheci um adorador de Satanás antes. The girl was stepping back from the door. A garota estava dando uns passos para trás da porta. And I said, how long have you been a Satan Eu worshiper? perguntei, quanto tempo tem que você tem sido adorador de Satanás? He says, well, it's only been a few years. Ele disse, só alguns anos. I said, what happened? Were you always the same? Were you born into this, raised to worship Satan? E eu perguntei, e aí, como é que foi? Você nasceu nessa religião? Você se tornou? He said, no, Sebastian, Não, Sebastian. I used to be just like you. Eu era como você, costumava ser. I used to be a Christian. Eu era cristão. I used to do evangelism. Eu costumava fazer evangelismo. I used to be about the mission and building the kingdom of God. Eu fazia missões para construir ali o reino de Deus. But he said, I started to have all these problems, Mas eu comecei a ter esse monte de problemas. all of these issues and challenges in my marriage. Todos esses problemas e desafios no meu casamento. And I just got tired. E eu simplesmente cansei. And I said, you know, if I just turn over my life to the devil, he'll leave me alone. Então ele disse, se eu simplesmente entregasse minha vida para Satanás, ele me deixaria em paz. And so that's what I did. E isso foi o que eu fiz. And I'm wondering, E eu estou aqui pensando, is there anyone in this place será que tem alguém neste lugar who may be having a similar experience? que talvez está passando por uma experiência semelhante? You may be tired. Talvez você está cansado. You're trying to serve God. Você está tentando servir a Deus. You're trying to do His will. Está tentando fazer a sua vontade. But it seems that the harder you try to be faithful to God, Mas parece que quanto mais você tenta ser fiel a Deus, that more problems come to your life. parece que mais problemas vêm à tua vida. And so in your mind, E então na tua mente, the devil can be trying to convince you, Satanás pode estar tentando te convencer. stop serving Jesus. Para de servir a Jesus. Just join the world. Simplesmente une-se ao mundo. And then everything will be peaceful. E então tentações e problemas Is the background of the book of 2 Timothy. Esse é o contexto do livro da segunda epístola de Timóteo. And the apostle Paul is knowing that his day is coming. E o apóstolo Paulo sabe que o tempo dele está chegando, That he's going to be executed. que ele será executado. And he's sitting in a Roman prison. E ele está ali numa prisão em Roma. And the last words that he's writing E as últimas palavras que ele está escrevendo are to his spiritual son Timothy. é para um filho espiritual, Timóteo. Because he can see Porque ele pode ver by the reports that he's hearing pelos relatórios que ele está escutando, ouvindo, that Timothy is starting to become tired. que Timóteo está começando a ficar cansado.
He's starting to become over all of the problems and the issues and the drama. Ele está começando a se embaraçar com todos os problemas e o drama que está envolvendo. And so he writes the letter of 2 Timothy. Então ele escreve a carta da segunda epístola a Timóteo. To a young minister. Para um ministro jovem. A missionary. Missionário. Who was walking the narrow way. Que estava caminhando pelo caminho estreito. But because of opposition from the devil, mas devido às oposições do demônio, he was considering switching to the broad way. Ele estava considerando ali mudar de lado. So if you have your Bibles, se você tem a sua Bíblia, I want you to turn with me to the book of 2 Timothy chapter 2. Eu gostaria que você abrisse na segunda epístola de Timóteo. And we're going to begin no capítulo in 2. verse 3. Vamos começar então no versículo 3. 2 Timothy chapter 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Beginning in verse 3. When you're there, you can say amen. Começando no versículo 3, se você está lá, diga amém. Amen. Are we together? Estamos todos juntos? You sound like lunch took all your energy. Você parece que o almoço roubou toda a sua energia. Are we together? Amen. Estamos juntos aqui? Amen. That sounds more like a Brazilian. Agora parece mais brasileiros. The Bible says, a Bíblia diz, you therefore tu, pois, must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Sofre as aflições como bom soldado de Jesus, de Cristo. No one engaged in warfare ninguém que milita entangles himself with the affairs of this life, se embaraça com negócios desta vida, that he may please him who called him to be a soldier, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Today I want to walk you through 5 qualities of a good soldier of Jesus Christ. Hoje eu quero analisar com você 5 características de um bom soldado. The first one begins in verse 4. A primeira começa no verso 4. The Bible says that he lives to please him who enlisted him as a soldier. A Bíblia diz que ele deve viver para agradar aquele que o alistou como soldado. In other words, the first quality of a good soldier is that he or she answers the call to be a soldier. Em outras palavras, a característica é que aquele que foi chamado para a guerra, ele realmente se alista. But you may be asking yourself, when was I called to be a soldier? Mas aí você pode estar se perguntando, quando que eu fui chamado para ser um soldado? The moment you met the Lord Jesus Christ. No momento que você se encontrou com Jesus Cristo. The moment you knelt down at the cross of Jesus. No momento que você se prostrou ali diante da cruz de Cristo. And you met your Savior. Você encontrou ali o seu Salvador. And the grace of God took hold of your soul. E a graça de Deus, ela se apoderou da sua alma. And you received the forgiveness of your sins. E você recebeu o perdão dos seus pecados. And you received the grace of God and the Holy Spirit. E você recebeu a graça de Cristo e o Espírito Santo. And you were born again. E você nasceu de novo. That was the moment. Esse foi o momento. That when you were changed. Que quando você foi transformado. That you were called to be a soldier. Então você foi chamado para ser um soldado. Desire of Ages tells us. No Desejado de Todas as Nações nos diz. In page 195. Na página 195. Every true disciple of Christ is born as a missionary. Todo verdadeiro discípulo de Cristo nasce um missionário. He who drinks of the living water becomes a fountain of life. Aquele que bebe da água da vida se torna uma fonte de vida. The receiver becomes the giver. Aquele que recebe se torna um doador. But I have another one for you. Mas eu tenho outra para você. In Testimonies, volume 5. No Testemunhos para a Igreja, no volume 5. Page 385. Na página 385. The servant of the Lord says. A serva do Senhor diz. The very first impulse of the renewed heart. O primeiro impulso do coração renovado. Is to bring others also to the Savior. É levar outros também ao Salvador. In other words, when you and I were converted. Em outras palavras, quando você e eu nos convertemos, when you and I were born again, quando você e eu nascemos de novo, we were born as a missionary. Nós nascemos como missionários. Which means, e o que significa, either we are a missionary, ou nós somos missionários, or we are a mission field. A mission field. Ou nós somos um campo missionário.
Either we have been changed by the grace of God, ou nós fomos transformados pela graça de Deus, or we need the grace of God. ou nós precisamos da graça de Deus. Because there is no way Porque não tem maneira nenhuma that you have met the Lord, que você pode ter se encontrado com o Senhor, that you and I have experienced His forgiveness, que eu e você experimentamos o seu perdão and we have received a companionship of angels e recebemos a companhia de anjos and the promises of God, e as promessas de Deus, that your first response que a sua primeira resposta, is to say, well, at least I'm going to heaven. e diz, pelo menos eu estou indo para o céu. Who cares about anybody else? Quem vai se importar com outros? You can't keep it to yourself. Você não consegue, não pode guardar para você mesmo. Can you say amen? Pode dizer amém? When people find out that there's a sale at the store, Quando uma pessoa descobre que está tendo uma promoção na loja, do they keep it to themselves? será que eles guardam isso só para eles? No, they don't. Não, eles não fazem isso. If you found out that you were coming to this camp Se você descobre que você está vindo para esse acampal and they said, enter your email e você olha o seu e-mail and you could win a free registration, e lá está escrito, você pode ganhar a sua inscrição grátis, you would tell others, você não diria para outros? hey, listen, if you can't afford to come, Olha, se você não consegue pagar aqui para estar aqui, put your email. coloque o seu e-mail. You might be able to come for free. Você pode conseguir vir de graça. But the good news of Jesus Christ Mas as boas novas de Jesus is Cristo even better news than a discount at camp meeting. Can you say amen? é ainda melhor notícia, boas novas do que simplesmente uma acampal. Pode dizer amém? God has done great things for you. Deus, Ele tem feito grandes coisas por você. You are drinking of the water of life, Você está bebendo da fonte da água da vida. and therefore E portanto, you are called to be a soldier. você é chamado a ser um soldado. Now, here's the second quality of a good soldier. Agora, a segunda qualidade de um bom soldado. The Bible says in verse 4 A Bíblia diz no verso 4 that no one who is engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life. que ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. In other words, Em outras the palavras, second quality a segunda qualidade, is that you are actually engaged in the battle. que você na verdade está ali comprometido, engajado na batalha. You know what's interesting is that people believe that they can join the church, warm the pews, listen to all the sermons, and then they're just going to eventually be taken up to heaven. Sabe, é interessante que algumas pessoas acreditam que elas podem entrar na igreja, sentar nos bancos, ouvir sermões e tudo mais, e ainda ir para o céu. I want you to imagine that there's a war, Eu queria que você imaginasse que existe uma guerra, and someone is a soldier, e alguém é o soldado, and he has on the uniform of a soldier. e ele está com o uniforme de soldado. He's had the training of a soldier. Ele tem todo o treinamento de soldado, He has the weapons of a soldier. ele tem as armas de um soldado, And while the war is going on, e enquanto a batalha está acontecendo, he's sitting and watching, ele está simplesmente só sentado e observando, letting others fight deixando que outros guerreiem, while he sits on the side. enquanto ele senta ali no canto. Not only is he not a good soldier, Não somente ele não é um bom soldado, he's not a soldier at all. ele não é nenhum soldado. In the time of Paul, No tempo de Paulo, when you decided to become a part of the Roman army, se você decidisse se tornar parte do exército romano, it was forbidden for you to have any other ambition or career. era extremamente proibido você ter outro tipo de ambição ou carreira. You were always to give allegiance to Caesar and to the general. Você sempre tinha que dar o seu compromisso e aliança a César e ao general. But you see, every soldier considered it an honor and a privilege, Mas você vê que a todo soldado é considerado uma honra e um privilégio, because the victory, porque a vitória, the glory, a glória, belonged to the soldier who went to battle, ela pertence ao soldado que ganhou a batalha, not the one sitting on the side. não aqueles que ficaram sentados no canto. Brothers and sisters, I need you to hear me. Irmãos e irmãs, eu preciso que você me escute agora. When you and I decide to do evangelism, Quando eu e você decidimos fazer evangelismo, when you and I make up our minds to get involved in this warfare against the devil, quando nós decidimos participar dessa batalha contra o diabo, you will see miracles from God. você vai ver milagres vindo de Deus. But most of us don't see the workings of God because we are not active in His service. Mas muitos de nós não vemos as atuações de Deus porque nós não estamos ativos em serviço. Years ago,
muitos anos atrás, about 22 years ago, em torno de 22 anos atrás, I was selling Christian books. eu estava vendendo literatura cristã. And as I was driving by this road, the Holy Spirit said, Sebastian, go there. E quando eu estava dirigindo por essa rua, o Espírito Santo me impressionou. Sebastian, vai ali. And I said, no, there's nothing there. E eu disse, não, Deus, não tem nada ali. Couple houses, Algumas casas apenas. waste of time. Uma perda de tempo. But the Holy Spirit said, Sebastian, you need to go. Mas o Espírito Santo me impressionou. Sebastian, você precisa ir lá. So I drive to the house at the end of the street. Então eu fui me dirigir até a casa no final da rua. When I get there, Quando eu chego lá, 3 huge dogs come out. 3 cães bem grandes saem de lá. No leash, Sem coleira, no owner in sight. nem dono ali também. Now, anybody who knows me Todo mundo que me conhece knows that I have no problem. I love animals. sabe que eu não tenho problema, eu amo animais. But growing up in Chicago, Mas crescendo ali em Chicago, I was always running from eu dogs. sempre estava correndo de cachorros. And so I tell people, listen, Então eu digo às pessoas, escutem, please keep your dogs under control. mantenham os seus cachorros ali sob controle. And they say, don't worry, the dog won't bite you. E aí ele diz, não se preocupe, o cachorro não vai te morder. And I said, I'm not worried about what the dog will do to me. Eu não estou preocupado com o que o cachorro vai fazer comigo. I'm worried about what I'll do to your dog Eu estou preocupado com o que eu vou fazer com o seu cachorro. if it tries to bite me. Se ele tentar me morder, So then I looked at the dogs. então eu olhei para os cachorros. I said, Lord, sorry, not today. Eu disse, Senhor, desculpa, mas não hoje. Put the car in reverse. Coloquei o carro na ré ali And I started to drive away. e eu comecei a ir embora. And then the Holy Spirit came back E again. o Espírito Santo voltou. You need to go to these homes on this street. Você precisa ir para essas casas nessa rua. So I said, okay, Lord, not this house, but maybe this one. Então eu disse, tá bom, Senhor, não essa casa, talvez essa outra aqui. They had no grass. Não tinha grama, They had no stairs to the front door. não tinha nem escada na entrada ali. So then I said, Lord, I'm going to show you. This was a waste of time. E eu falei, Senhor, eu vou te mostrar, isso aqui é perda de tempo. So I walk up to the door. Então eu cheguei até a porta, There's no stairs. não tinha escada. So the bottom of the door is right here. Então o início da porta é mais ou menos aqui. And I start knocking on the door. E eu bati na porta lá. And the lady comes to the window. E uma senhora vai lá na janela. She says, come to the garage. Ela fala, vem pra garagem. So I go around. Então eu dou a volta ali. She opens the door. Ela abre a porta. And I said, hey, ma'am, we're working with this company. We have these books. Eu sei, olá, como é que tá? Nós estamos trabalhando com essa empresa, nós temos And esses she livros. steps back. Então ela dá um passo para trás. She says, hey, can you come back tomorrow? Ela fala, ei, você pode voltar amanhã? I'm like, what? Eu sei, o quê? No, ma'am, we don't come back. Eu sei, senhora, a gente não retorna. I was a missionary. Eu era um missionário. We don't come back. A gente não volta, não. She said, no, please, come back. Ela fala, não, por favor, volta. I said, ma'am, it's all right. We have these little samples. You can take these small books and then call in if you want more books. E eu falei, não, senhora, tá tudo bem. A gente tem esses exemplos aqui, essas amostras. Você pode ficar, se precisar, você me liga. So then she begged me again, please come back tomorrow. I promise. Então ela implorou de novo, ela, por favor, I will be here. volte amanhã. Eu prometo, eu vou estar aqui. I said, fine. Eu sei, tudo bem. So I walked away. Então eu fui embora. I said, Lord, I told you. Eu sei, Senhor, eu te falei, Waste of time. perda de tempo. You know, when you come back, Então, sabe que quando vocês retornam, people just needed time to get to the airport. as pessoas só precisam de um tempo para ir até o Turn off the aeroporto. lights, leave town, go on vacation. Elas apagam a luz, sai de férias, Because they're just too nice to say no. porque elas são tão boazinhas que elas não conseguem dizer não. So the next day, Então, no dia seguinte, I go back to the house, eu voltei para aquela casa, even though I was protesting against the Holy Spirit. mesmo eu protestando contra o Espírito Santo. So I walk up to the house. Eu cheguei até aquela casa, She's waiting for me at the door. ela estava esperando por mim na porta. She opens the door. Ela abre a porta, She says, please come in. ela fala, por favor, entre. Takes me to the kitchen. Ela me leva até a cozinha. I have all these books, Eu tenho todos esses livros comigo. but I was so stubborn, I didn't even bring all of the books inside. Eu era tão cabeça dura que eu nem trouxe todos os livros para dentro. I look on the counter in the kitchen, Eu olhei para a mesa ali na cozinha and it's a blank check. e ali tinha um cheque em branco. I said, whoa, Eu falei, uou, it's already signed. já estava assinado. She said, wait here 1 minute. Ela falou, espere um pouquinho aqui, 1 minuto. She goes out, Então ela sai, se and I said, retira. wow, Lord, my bad, I'm so sorry. E eu falei então para Deus, ai This Senhor, lady's ready to buy the books already. me desculpa, Senhor. Eu So já I took all the books out, put them on eu the já tava counter in a tirando os nice livros. presentation. colocando os livros na mesa ali para chamar a atenção. And then she came back. Então ela voltou. She said, I want to buy every book you have. Eu quero comprar todos os livros que você tem.
I said, okay. I told her the price. Eu falei, tudo bem, eu falei o preço. It's like $700. $700. She filled it in, Ela preencheu. and then she said, Então ela disse, I'll give you this check on one condition. eu vou te dar esse cheque sob uma condição. I said, sure, Eu disse, tudo bem, long as it's not illegal. desde que não seja ilegal. And then she said, just answer one question. Simplesmente me responde uma pergunta. Sure. Eu disse, tudo bem. She gave me the check. Ela me deu o cheque. I said, what's your question? Ela falou, qual é a sua pergunta? She said, are you an angel? Perguntou, você é um anjo? I said, no. Eu falei, não. Then I started to pack up the stuff. E eu comecei então a pegar minhas coisas. She said, no, no, no. Are you an angel? Ela falou, não, espera, você é um anjo? I said, I'm not an angel. Eu falei, não, eu não sou um anjo. Then she says, please tell me the truth. Ela falou, não, por favor, Are you an angel? me diga a verdade. Você I said- é um anjo? No, I'm not an angel. You can ask my mom. Eu disse, não, eu não sou um anjo. Você pode perguntar à minha mãe. So then she started laughing. Então ela começou a rir. She says, no, let me tell you why I'm asking. Ela disse, peraí, deixa eu te falar por que eu estou perguntando. She said, I just moved to this house 3 weeks ago. Tem 3 semanas apenas que eu me mudei para essa casa. That's why I don't have any grass. É por isso que eu não tenho nenhuma grama ali. We just finished building the house. A gente acabou de terminar a construção dessa casa. But I lived in another house. Mas eu morava em outra casa. And while I was sleeping, I had a dream. E enquanto eu dormia, eu tive um sonho. And there was an angel talking to me in this dream. E era um anjo falando comigo nesse sonho. And I was trying to see the angel's face, but I couldn't. E eu estava tentando ver o rosto desse anjo, mas eu não conseguia. And then I woke up E aí eu me despertei. and realized it was not a dream. E aí eu pensei que eu dei conta que não era um sonho. The angel was at the foot of my bed. O anjo estava na frente da minha cama. And then it flew out the window. E ele voou pela janela. So I ran to go see if I could see it. E eu saí correndo para ver se eu conseguia avistá-lo. And I couldn't see it. Mas eu não consegui vê-lo. But when I put my head back inside the window, Mas quando eu voltei com a cabeça para dentro da janela, she said there was this smell inside of the house. tinha esse cheiro dentro da casa. I never smelled it before. Eu nunca senti esse cheiro antes. So for the past year, Então, no último ano, I've sought to find this smell. eu tentei encontrar esse cheiro. Every perfume, Todo perfume, every cologne, toda colônia, lotion, loções. I've tried everything. Eu tentei de tudo. And I could not find it E eu não conseguia encontrá-lo. until yesterday Até ontem, when you came to my door. quando você veio para minha porta. When I opened the door, Quando eu abri a porta, you had the smell. você tinha esse cheiro. And I stepped back, I was so surprised E eu estava tão surpresa que eu dei um passo para trás. that I said in my mind, E eu disse na minha mente, if he's an angel, se ele é um anjo, he'll come back tomorrow ele vai voltar amanhã. because he promised. Porque ele prometeu. And here I was fighting the Holy Spirit. E aqui estava eu, lutando contra o Espírito Santo. And God had prepared this testimony a year ago. E Deus já tinha preparado esse testemunho um ano Brothers and atrás. sisters, listen to me. Irmãos e irmãs, me escutem. There are souls right now Tem almas nesse exato that momento God is preparing for you to come to them, que Deus está preparando para você chegar até for eles. you to be engaged in the warfare. Para você se alistar na batalha. Because God wants to work miracles around you and through you. Porque Deus está esperando fazer milagres ao seu redor e através de você. And then she said, Então ela disse, you still have the smell right now. até esse mesmo momento eu ainda consigo sentir esse cheiro em você. I was sweating more than I'm sweating right now. Eu estava suando mais do que eu estou suando agora. So I said, I don't know what smell that is, E eu disse, eu não sei que cheiro é esse, but praise God. mas louvado seja Deus. It was the fragrance of Christ. Can you say amen? Era a fragrância de Cristo. Você pode dizer amém? Jesus goes with you. Jesus, ele vai com você. You are on the battlefield not just for your Lord, but with the Lord. Você não está na batalha, no campo de batalha, só pelo seu Senhor, mas com o seu Senhor. To be a good soldier Para ser um bom soldado, is to engage in the battle against sin, é para engajar na batalha contra o pecado, to engage in the battle against error, para engajar na batalha contra o erro, to engage in the battle against hatred, é para engajar na batalha contra o ódio. and you will see the miracle of God. E você vai ver os milagres de Deus. Now we have to keep going. Nós temos que continuar aqui. 3 more qualities of a good soldier. 3 qualidades mais aqui de um bom soldado. Number 3, Número 3, there in verse 3 of 2 Timothy, no verso 3 de 2 Timóteo, the Bible says, a Bíblia diz:
You therefore must endure hardship as a good soldier. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado. Paul says everybody can be a soldier, Paulo diz, qualquer um pode ser um soldado, but not everyone is a good soldier. mas nem todo mundo é um bom soldado. What makes someone a good soldier, Para ser um bom soldado, number one, número um, is that they endure hardship. é que ele consegue suportar provações ou privações. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, the Bible says in Matthew chapter 24, a Bíblia diz em Mateus 24, verses 12 and 13, versos 12 a 13, that because lawlessness will abound, mas porque a maldade aumentará, the love of many will grow cold. o amor de muitos esfriará. People are going to be cold-hearted. As pessoas vão se tornar frias. People are going to be cruel. As pessoas vão ser cruéis. People are going to be unforgiving, As pessoas elas não vão perdoar, greedy, gananciosas, unyielding. sem ali dar o braço a torcer. And the love around you will grow cold. E o amor ao seu redor, ele vai But se the esfriar. Savior says, Mas o Salvador diz, he who endures to the end shall be saved. aquele que permanecer fiel até o final será salvo. We must be willing to endure hardship. Nós temos que estar dispostos a suportar privações. This is our heritage as a Christian. Essa é a nossa herança como cristãos. There it was Noah, No tempo de Noé também estava lá, enduring hardness as a good soldier. suportando dificuldades como um bom soldado. Then there was Abraham, E também você tem Abraão, enduring hardness as a good soldier. suportando dificuldades como um bom soldado. Then you come to Elijah, Você chega então a Elias, Samuel, Samuel, Jeremiah, Jeremias, Isaiah, Isaías, all of the prophets, todos os profetas, enduring hardness as a good soldier. suportando privações como um bom soldado. But then we come to the Reformation, Mas então chegamos à reforma. and Martin Luther, Martinho Lutero, enduring hardness as a good soldier. suportando privações como um bom soldado. John Calvin, João Calvino, Jan Hus, João Hus, Zwingli, Zwinglio, enduring hardness as a good soldier. suportando as dificuldades como bom soldado. This very church, Essa igreja, when we experienced the great disappointment in 1844, quando nós passamos pelo grande desapontamento em 1844, those whom God used to build this church aqueles a quem Deus usou para construir essa igreja were those who were able to endure disappointment. foram aqueles que suportaram decepções. This church was built on the shoulders of good soldiers. Essa igreja, ela foi construída sobre os ombros de bons soldados. And now it is on to you E agora é você to endure hardship. para suportar as dificuldades. In the Fifth Testimonies, No Testemunho, volume 5, page 136, na página 136, the prophet says, o profeta diz: to stand in defense of truth and righteousness defender a verdade e a justiça when the majority forsakes us, quando a maioria nos abandona, and to fight the battles of the Lord when champions are few. e lutar as batalhas do Senhor quando poucos são os campeões. This will be our test. Esse será o nosso teste. We are not called to follow the majority. Nós não somos chamados para seguir a maioria. We are not called to follow the few. Nós não somos chamados para seguir os poucos. We are called to follow the word of our Savior. Nós somos chamados a seguir a palavra do We are Salvador. called to be faithful, Somos chamados a ser fiéis, true to the word of God, verdadeiros, fiéis à palavra de true Deus, to our God, verdadeiros, fiéis ao nosso and true Senhor, to His Christ. e verdadeiros, fiéis ao nosso Deus, Cristo. But as we endure, Mas na medida que nós suportamos, we must also defend nós também temos que defender the truth. a verdade. We must also defend righteousness, Nós também temos que defender a justiça, even when everyone else forsakes us. mesmo quando todos já abandonaram. But the statement goes on. Mas a declaração continua: It is at this time nesse tempo, we must gather warmth from the coldness of others, devemos extrair calor da frieza dos outros, courage from their cowardice, coragem da sua covardia and loyalty
from their treason. e lealdade de sua traição. In other words, Em outras palavras, the colder they are, quanto mais frio eles estiverem, the warmer we become. mais quente nós nos tornamos. The more cowardly they are, Quanto mais covarde eles se tornarem, the more courageous we become. mais corajosos nós nos tornaremos. Like a good soldier. Como um bom soldado. When others are retreating, Quanto os outros estão recuando, we say forward. nós avançamos. And God showed us in the story of Gideon. E Deus nos mostrou na história de Gideão. God does not need many. Deus, ele não precisa de muitos. He needs quality over quantity. Ele precisa de qualidade sobre quantidade. Can you imagine Você consegue imaginar if everyone in this room was a good soldier? se todos os que estão aqui nesse ambiente aqui são bons soldados? If everyone in this room Se cada um aqui nessa sala, said, I will stand even if it's only me by myself. eu vou estar firme mesmo que só eu esteja ali sem mais ninguém. If each and every one of us refused to be a coward. Se cada um de nós nos recusarmos a ser covardes, If we were warm se nós nos tornarmos calorosos and loving, e amorosos, even when others were cold, mesmo quando outros estão frios, what could God do? o que Deus pode fazer? Brazil O Brasil is the 5th most populous country in the world. é o país mais popular, quinto país mais populoso do mundo. Obrigado. Thank you. It's all right, I don't mind sweating. Tá tudo bem, eu não me importo suar. I'm an easy sweater. Eu sou fácil. Brazil is the 5th most populous country in the world. O Brasil é o quinto país mais populoso no mundo. God doesn't need many. Deus, ele não precisa de muitos. He just needs a good soldier. Ele simplesmente precisa de um bom soldado. Martin Luther was one man Martinho Lutero era um homem to show us the power of one. para mostrar o poder de um. Jesus was one man Jesus era um homem to show us the power of one. para mostrar o poder de um. The Apostle Paul was one man O apóstolo Paulo era um homem só to show us the power of one. para demonstrar o poder de um. And Desire of Ages tells us E o desejado de todas as nações nos diz: there is no limit to the usefulness não há limite para o uso of one de uma pessoa who, by putting self aside, que, quando deixando o eu de lado, makes room for the Holy Spirit abre espaço para o Espírito Santo and lives a life wholly consecrated to God. e vive uma vida de completa consagração a Cristo. Did you hear what the prophet said? Você acabou de ouvir o que o profeta diz? No limit Não há limite to the usefulness of one. para a utilidade de uma pessoa. A good soldier of Christ Bom soldado de Cristo, says, even if it's only me, mesmo que seja apenas eu, like the old song says, como a música antiga diz, I have decided to follow eu Jesus. tenho decidido seguir a Jesus. No turning back. Não volto atrás. And though no one join me, E mesmo que ninguém se una a mim, still I will follow. e eu ainda assim o seguirei. Is that not your prayer? Essa é a sua oração. Lord, I will follow you. Senhor, eu te seguirei. God, help us to be good soldiers, Senhor, ajuda-nos a sermos bons soldados to endure hardship. para suportar dificuldades. We're almost done. Estamos quase terminando. The fourth quality of a good soldier. Quarta qualidade de um bom soldado. The Bible tells us in verse 4 A Bíblia nos diz no verso 4 that no one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life. que ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. A good soldier Um bom soldado, recognizes ele That- reconhece, that there are legitimate things to be done in this life. ele reconhece que existem coisas legítimas a serem feitas nesta vida. We have to pay our bills. Temos que pagar as contas, We have to sleep. temos que dormir, We have to take care of our families. temos que cuidar de nossa família. But the Apostle Paul says, Mas o apóstolo Paulo diz, and he warns, e ele também nos alerta, to become so entangled with these concerns of life que se tornar tão embaraçado com os negócios desta vida, that we cannot serve our master, ao ponto de não poder servir ao nosso mestre, that we are not free to serve Jesus. e que nós então não nos tornamos livres para servir a Jesus. This disqualifies us as a good soldier. Isso nos desqualifica como bons soldados. There was a young lady
tem uma jovem, I won't say where I was preaching, eu não vou dizer onde eu estava pregando, and she told me that she wanted to ask me for prayer. e ela me chegou até mim pedindo oração. And I said, what do you need prayer for? E eu então perguntei, você precisa de oração para quê? She said, tonight I have to go to work. Esta noite eu tenho que ir ao trabalho. I said, no problem, it's after Sabbath. Eu disse, não tem problema, depois do sábado. She said, no, you don't understand. I have a different kind of job. Ela disse, não, você não está entendendo, eu tenho um tipo de trabalho diferente. Now we have some kids here, so I'm not going to go into detail. Nós temos algumas crianças aqui, então eu não vou entrar em detalhe. But she's a dancer, Mas ela era dançarina, not performing dancer. não performando dança. And she said, I have to go E eu tenho que ir, because I have to pay my rent. porque eu tenho que pagar o meu aluguel. But I want to come to the meetings. Mas eu quero vir às reuniões. I said, oh, your situation is easy. Eu falei para ela, sua situação está fácil. We don't need to pray about that. Não precisamos orar por isso. Just don't go. Simplesmente não vá. Well, how will I pay? Eu falei, como que eu vou pagar? It's not your business. Eu falei, esse não é o seu negócio. 1 Corinthians 9 verse 7 says, 1 Coríntios 9, chapter 9 verse 7, capítulo 9, verso 7, perdão. who goes to war at his own expense? Quem vai para a guerra com sua própria conta, por sua própria conta? If you are a soldier Se você é um soldado and you're going to war for the Lord, e você está indo para a batalha para o Senhor, he says, I will cover it. o Senhor fala, eu vou cobrir. She said, I have young children. Ela diz, eu tenho crianças I pequenas, can't lose this apartment. eu não posso perder esse apartamento. I said, sister, Eu disse, irmã, the Lord has 1,000 ways eu disse, o Senhor tem 1000 maneiras to provide for you, para prover para você, of which you do not know one. das quais você não sabe nenhuma sequer. Let God do what God does. Deixa Deus fazer aquilo que Ele faz. Just be faithful to Him. Simplesmente seja fiel a Ele. So I said, I'm going to text you later E eu disse, eu vou te mandar uma mensagem depois, to make sure you don't go. para ter certeza que você não vai. So that night, I sent a text message. Então aquela noite eu mandei uma mensagem de texto. I got no response. Eu não recebi nenhuma resposta. So I prayed. Então eu orei. I said, Lord, Disse, Senhor, I hope this sister did not go. eu espero que essa irmã não tenha ido. Help her to trust you. Ajuda, Senhor, ela a confiar em Ti. So the next morning, Na manhã seguinte, I woke up to a text message. eu despertei e vi que tinha uma mensagem de texto. She said, Elder Sebastian, Ela disse, irmão Sebastian, you won't believe it. você não vai acreditar. Yes, I will. Aí eu disse, sim, eu vou. I will believe it. Eu vou acreditar. Tell me what the Lord did. Fala para mim o que o Senhor fez. She says, this morning, I was looking at my bank account, Essa manhã, eu estava olhando para a minha conta bancária. and I didn't go last night. E eu não fui ontem à noite. Praise the Lord. Louvado seja Deus. And so I was thinking, maybe there's a way I can still pay it. E eu pensei, talvez tenha uma forma que eu ainda consiga pagar. And when I opened up my bank account information, E quando eu abri lá a informação na minha conta bancária, there were $1,000 in my account tinha $1000 na minha conta, that someone had sent to me last night. que alguém me enviou ontem à noite. No name, no nothing associated with it. Sem nome, nada para associar aquela transferência. She said, I couldn't believe it. E eu disse, eu não podia acreditar. I said, why couldn't you believe it? E eu disse, por que você não podia acreditar? When you go to serve God, Quando você vai servir a Deus, God will take care of you. Deus vai cuidar de você. Amen. Amém? And in that moment, E naquele momento, she realized ela percebeu that she could trust God. que ela poderia confiar em Deus. And she committed in her mind to leave the job E ela tomou a decisão de deixar aquele trabalho and to go forward serving as a good soldier. e seguir adiante, servindo como um bom soldado. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, don't get caught up in the things of this world. não se embarace com as coisas desse mundo. Don't be so tied down Não esteja tão amarrado that if the Holy Spirit were to call you, que, se o Espírito Santo vier a te chamar, that you are not free to serve God. que você não está livre para servir a Deus. Make sure Esteja seguro that you do not entangle yourself with the affairs of this life. que você não se embarace com os negócios desta vida. And now to our final point. E agora para o nosso último ponto, Fifth quality of a good soldier. quinta qualidade de um bom soldado. The Bible says that this man lives to please him
who called him to be a soldier. A Bíblia diz que este homem vive para agradar aquele que o alistou para a guerra. You know what's interesting? That many times we live to please other people. É bem interessante, sabe, que muitas vezes nós vivemos para agradar outras pessoas. Many of us are burned out on ministry, not because we're tired of serving God, but we're tired of performing in front of other people. Muitos de nós, até mesmo em ministério, estamos cansados e esgotados por estar tentando agradar a outros e não a Deus. And Paul says, I do not live to please men. E Paulo disse, eu não vivo para agradar a outros. Amém, In Galatians homens. chapter 1 and verse 10. Galatians chapter 1 verse 10. Gálatas capítulo 1, verso 10. Jesus said Jesus diz, in John chapter 8 and verse 29, no João capítulo 8, verso 29, he said, he who sent me is with me, aquele que me enviou está comigo, and the Father has not left me alone, e o Pai não me deixou só, for I always do those things that please him. pois eu sempre faço as coisas que lhe agradam. We are guaranteed the presence of God. É garantido a presença de Deus. We are guaranteed a life like Jesus. Nós temos garantido a vida como a de If we Jesus. live to please the Lord and not others. Se nós vivermos para agradar a Deus e não a outros. Desire of Ages, page 142. Desejado de todas as nações, na página 142. The servant of the Lord says, A serva de Deus diz, God could have reached his object in saving sinners without our aid. Deus poderia ter alcançado o seu objetivo na salvação dos pecadores sem a nossa ajuda. God didn't need our help. Deus, ele não precisa da nossa ajuda. So why does he call us to do ministry? Mas por que então ele nos chama para servir? Why does he call us to be a soldier? Por que então ele nos chama para sermos soldado? This is what she says. Isso é o que ela diz. But in order to develop a character like Christ's, Mas para desenvolvermos um caráter semelhante ao de Cristo, we must share in his work. precisamos participar da sua obra. In order to participate in the joy of our Lord, Para participarmos na alegria de sua obra. the joy of seeing sinners redeemed by his sacrifice, A alegria de ver pecadores se redimindo pelo sacrifício de we Cristo. must participate in his work of redeeming them. Nós então temos que participar dessa obra da redenção. God didn't call us to missionary work for them. Deus não nos chamou para sermos missionários para eles. God called us into missionary work for us. Ele nos chamou para a obra missionária para nós, por nós. God didn't call me to preach because of other people. Deus, ele não me chamou para pregar por causa de outras pessoas. He called Sebastian to preach to save Sebastian. Ele chamou Sebastian para pregar por causa do Sebastian. Charles Spurgeon shares a story. O Carlos Spurgeon, ele tem uma história. And he says, you know, there was this ship that was going down in a storm. Ele diz que teve um navio que estava afundando numa tempestade. And this man was running around screaming on the ship. E esse homem estava correndo e gritando no navio. We're gonna die, we're gonna die. Nós vamos morrer, nós vamos morrer. And all the people on the ship came to the captain. E todas as pessoas do navio chegaram até o capitão. They said, Captain, you need to do something about this guy. Capitão, você precisa fazer algo a respeito desse homem. He's affecting our ability to save the ship. Ele está afetando nossa habilidade de salvar o navio. The captain said, no problem, I'll take care of it. E o capitão disse, sem problema, eu vou cuidar dele. So he went to the man. Ele chegou até esse homem. He said, hey, listen, Ele falou, olha, escuta aqui. the ship is in grave danger. O navio está em grande perigo. We need your help. Precisamos da sua ajuda. Only you can do it. Só você pode fazer isso. Are you willing? Você está disposto? The man said, yes. O homem disse, sim. What do you want me to do? O que você quer que eu faça? He says, okay, come over here. You see this rope? Ele viu, olha, vem cá, você está vendo essa He corda says, aqui? wrap it around your arm Coloque em volta aqui do seu braço and hold this rope. e segura aqui essa corda. And no matter what, never let it go. Não importa o que aconteça, nunca solte essa corda. And so throughout the storm, Então, durante a tempestade, he held the rope ele estava segurando a corda and he never let it go. e ele nunca soltou. The boat was tossing. O navio estava sendo jogado. The water was splashing on him. A água estava ali But he entrando never no let it navio. go. Mas ele nunca deixou a corda. And then the sun came out. Então o sol saiu, The clouds cleared.
Ali as nuvens já estavam dissipadas. And he was still holding the rope. E ele ainda estava segurando a corda. And all the other people were walking around. E todas as pessoas ali andando, They were eating, estavam já comendo, relaxing. já relaxados. And he noticed nobody was thanking him. E ele percebeu que ninguém estava agradecendo a ele. Nobody was saying, thank you for saving us. Ninguém estava dizendo obrigado por nos salvar. So he slowly let go of the rope. Ele lentamente estava soltando a corda. He said, okay, everything's safe. Ele disse, tá bom, já está tudo seguro. So then he went to the captain. Então ele chegou até o capitão. He said, Captain, Capitão, I noticed that nobody's thanking me for saving the ship. capitão, eu não percebi que ninguém está me agradecendo por salvar o navio. And the captain says, you didn't save the ship. E o capitão disse, você não salvou o navio? We did. Nós fizemos. What do you mean? You told me to hold the rope. E ele, o que você quer dizer com isso? Você me falou para segurar a corda. He says, exactly. Exatamente. By keeping you out of the way, Por manter você fora do caminho, we could save the ship, fomos capazes de salvar o navio, save ourselves, salvar-nos a nós and mesmos save you. e ainda salvar você. So by holding on to the rope, Então, segurando essa corda, you let us save the ship. você deixou a gente salvar o navio. And Spurgeon said, E Spurgeon falou, this is the call of a missionary. esse é o chamado de um missionário. This is the call of a preacher. Esse é o chamado do pregador. God says, hold the rope, Deus fala, segura a corda, while me and the other angels save you. enquanto eu e os outros anjos salvam você. Can you say amen? Pode dizer amém? God doesn't need us. Deus, ele não precisa de nós. He just needs us to be hiding ourselves away, Ele só precisa que nós ali nos deixemos de lado, focusing on the salvation of others, focados na salvação de outros, so that He can save us. para que Ele possa nos salvar. When I was in the Marine Corps, Quando eu estava na Marinha, at the end of Marine Corps basic training, no final do treinamento ali da Marinha, we have something called the crucible. Crucible. temos algo chamado crucible, cardílio? É onde se derrete metal, é o cardílio. Crucible. Yes. Tá, obrigado. And it's properly named. E o nome é adequado, It is to mimic what it's like to be in war. é para imitar algo como na guerra. So you go 3.5 days. Nós andamos então 3 dias e meio. You have a backpack that weighs 30 kilograms. Nós temos ali, carregamos uma mochila de 30 quilos. And you have to travel over 70 kilometers. E nós temos que caminhar ali 70 quilômetros, mais de 70 quilômetros. You only sleep 4 hours a day. Você só dorme algumas horas por dia. And you only get enough food for 1.5 days. E você só tem comida suficiente para 1 dia e meio. And so we started. E nós demos início. And the second day, E no dia seguinte, someone stole my food. alguém roubou minha comida. So the last 2 days I had no food. Então nos próximos 2 dias eu não tinha comida. And the last thing you have to do E a última coisa que você tem que fazer, is you have to hike Você- over 22 kilometers. você tem que escalar 22 kilometers 22 quilômetros with your pack com a sua mochila and no food. e sem comida. Now as we're walking there, E quando nós estávamos caminhando lá, we end at a place that's called like a big open parking lot. chegamos num lugar que parece assim um grande estacionamento aberto. And we're marching before E sunrise. estamos marchando antes do sol se pôr. So by the do time sol we nascer. arrive, the sun is coming up. E quando a gente chegou, o sol já estava nascendo. And we're supposed to meet the general. Nós ali deveríamos nos encontrar com o general. This is the end. Esse é o final. So as I'm walking, my friend looks at me E quando eu estava caminhando, o meu amigo olhou para mim. and he says, Sebastian, Então ele disse, Sebastian, when we get there quando chegarmos lá and we meet the general, e nós nos encontrarmos com o general, and he finally says that we are Marines, e finalmente quando ele disser que nós somos já marinheiros, he said, are you going to cry? você vai chorar? I said, no, Ele diz, não, I'm a Marine. eu sou da marinha. I've been through hard stuff. Eu passei por coisas difíceis. I'm tougher than tough people. Eu sou forte ali. And I said, why? Are you feeling a little teary-eyed? Por que? Você está sentindo já lágrima He nos said, olhos? no, I'm just curious. Não, eu só estou curioso. So we get there A gente chegou lá and the general comes in e o general se aproxima
And it says Marines bigger than this place. E é maior do que esse lugar aqui. And the general stands. E o general se põe de pé. And he says, attention. Oh, atenção! And then we all snap. E aí a gente para. And there's so many Marines that when our boots come together, you can hear it echo. E muitos marinheiros, quando eles estão juntos ali, você consegue ouvir. Then he starts to give us a speech. E aí ele começou a dar começou a falar um discurso. He says, today, you are now Marines. E ele disse: hoje vocês se tornam marinheiros. The most powerful fighting force on the earth. A força mais poderosa da terra. Blah, 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 blah. Blá, 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 blá. All you're thinking is, I just want this to be over. E aí você está pensando: eu só queria que isso acabasse. Because they say if you pass out while the general is talking, Porque eles dizem: se você desmaiar enquanto o general está falando, you have to do the whole 3 days all over again. você tem que fazer os 3 dias tudo de novo. So I said, finish it up. Então eu disse: termina logo. So finally I see my superior come in front of my friend. Finalmente eu vejo então o meu superior chegando na frente do meu amigo. And he salutes him. E ele então o saúda. And he starts saying some words to him. E ele começa a falar algumas palavras para ele. And he puts something on his shirt. Ele coloca algo na camisa dele. And then he says, good morning, Marine. E ele diz então: bom dia, marinheiro. And my friend starts crying. E meu amigo começou a chorar. I mean, like ugly crying. E nós chorando bastante. His body's like shaking. Tava feio ali, o corpo And tremendo. he's crying. And I said, wow. Tá chorando. Eu disse: nossa. So then he comes in front of me. Então ele chega na minha frente, He salutes me. me saúda. He says, Braxton, Braxton, you're going to be a good Marine. você vai ser um bom marinheiro. This is why I was so tough on you. É por isso que nós fomos muito duros com You'll be a vocês. leader. Você vai ser um líder. Blah, 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 Blá, blah. blá, blá, blá. And then he puts something on my shirt. E aí ele coloca algo no meu ombro, Then he steps minha back. camisa, e aí ele dá um passo para trás. And he says, good morning, Marine. E aí ele diz: bom dia, marinheiro. And I started crying. E eu comecei a chorar. Like ugly crying. Mas chorando coisa feia. And the next week, E na semana seguinte, before you go to graduation and meet your family, antes da formatura e você se encontrar com sua família, you get a week called Transition Week você então tem uma semana chamada de Semana da Transição, to live like a normal human being. para viver como um ser humano normal. So I was having breakfast with my friend. E eu estava ali tomando café da manhã com meu amigo. And you could tell while we were eating, E você conseguia ver ali enquanto comíamos, we both wanted to ask each other, ambos queríamos perguntar um ao outro: why did you cry? por que você chorou? But we didn't ask. Mas a gente não perguntou. So finally he brought it up. E finalmente ele trouxe à tona: He said, hey, listen, olha, escuta aqui, why did you cry? por que você chorou? I said, you cried first. Então eu disse: você chorou primeiro, Why don't you tell me? por que você não me fala? And then he said, Então ele disse: when he saluted me, quando ele me saudou, in that moment, naquele momento, I remembered eu me lembrei every moment I wanted to quit. Every moment I wanted to quit. todos os momentos que eu queria desistir. I remembered the moments when I thought it was too hard. Eu lembrei do momento que parecia muito difícil, When I felt weak. quando eu estava me sentindo fraco, When I wanted to give up. quando eu queria desistir. And I told him he was exactly right. E eu disse: é exatamente isso. Sweet children of God, Povo de Deus, we are heading for our own crucible. nós estamos indo para o nosso próprio crucibles, A time of trouble momento de angústia that has never been seen since there was a nation. que nunca houve desde que houve nação. And we will carry some heavy burdens. E nós então carregaremos algumas cargas pesadas, But we are marching to Zion. mas estamos marchando para Sião. We are heading to see not the general, but the king. Nós estamos indo para nos encontrar não com o general, mas com o rei, To see Jesus himself. para ver o próprio Jesus. And imagine being there on the sea of glass. Você consegue imaginar estando lá no mar de vidro, And there is Jesus. e lá está Jesus. And his speech is going to be very short. E sua fala ali será muito breve, muito curta. Well done, Muito bem, my good and faithful servant. meu bom servo e fiel. You have been faithful. Você tem sido fiel.
You don't have to ask me if I'm going to cry. Você não precisa me perguntar se eu vou chorar. I'll tell you right now, I'm going to cry. Eu vou te falar agora, eu vou chorar. Because when Jesus stands in front of me, Porque quando Jesus estiver ali diante de mim, and he stands in front of you, estiver ali na minha frente, and he looks at the angel, e ele olhar para os anjos, and he says, hand me a crown, e ele disser, dá-lhe uma coroa, and he puts it on your head, e colocar na sua cabeça, and he says, you have been faithful. e disser, você foi fiel, Get off your knees. levante-se dos seus joelhos, And he's going to step back. e ele vai dar um passo para trás, He's going to say, good morning, your majesty. vai dizer, bom dia, sua majestade. And in that moment, E naquele momento, you're going to remember você vai se lembrar all the times you wanted to quit. todos aqueles momentos que você queria desistir. All the times you thought it was too hard. Todos aqueles momentos que você achou que era difícil demais. All the times you wanted to give up. Todos aqueles momentos que você queria desistir. All the temptations resisted. Todas as tentações resistidas. All the times people told you you were out of your mind. Todos aqueles momentos que as pessoas falaram que você estava louco. But you will be there in front of Jesus. Mas você estará lá diante de Jesus. But it will not be like Marine Corps graduation. Mas não vai ser como a formatura dos marinheiros. Because when Jesus is there, Porque quando Jesus estiver lá, we're going to take off those crowns. nós vamos tirar aquela coroa And we're going to put them at Jesus' feet. e nós vamos colocá-las nos pés de Jesus. And there will be a whisper. E vai ter um sussurro. Crown him. Crown him. Coroá-lo. Crown him. Coroai-o. And every soul E todas as pessoas will kneel. vão se prostrar. Because we're not there because we were faithful. Porque nós não estaremos lá por causa da nossa fidelidade. We're there because Jesus was faithful. Estaremos lá porque Jesus foi fiel. Because he kept us. Porque Ele nos guardou. I know it's hard. Eu sei que é difícil. Like the story at the beginning of my sermon. Como a história no começo do meu sermão. There are times where it gets hard. Tem muitos momentos que é muito difícil. I've been preaching for 22 years. Eu tenho estado pregando por 22 anos. And there are days you wonder. E em alguns momentos você até pensa. You write sermon after sermon. Você escreve sermão atrás de sermão. Mission trip after mission trip. Viagens missionárias, várias delas. And you ask yourself, E você faz se pergunta a si mesmo. is this doing anything? Is this doing anything? Será que isso está fazendo alguma coisa? Está tendo algum impacto? But heaven says, Mas o céu disse, you must endure hardship você deve suportar dificuldades like a good soldier. como um bom soldado. I'm wondering, Eu estou pensando aqui, is there anyone here será que tem alguém aqui that says, God, I want to answer the call que vai dizer, Deus, eu quero atender ao chamado to be a good soldier? para ser um bom soldado? If that's your desire, I want to invite you to stand. Se esse é o seu desejo, eu gostaria de convidá-lo a se colocar de pé. You say, Lord, I want to be a good soldier. E dizer, Senhor, eu quero ser um bom soldado. I want to hear those words. Eu quero escutar aquelas palavras. Good and faithful servant. Servo bom e fiel. But I have one more invitation. Mas eu tenho mais um convite. For that soul, under the sound of my voice, Para esta alma, ao som da minha voz, that says, God, I'm struggling. que vai dizer, Deus, eu estou tendo dificuldades. I'm dealing and fighting discouragement. Que vai dizer, Senhor, eu estou lutando, eu estou tendo dificuldades. I'm trying to hold on. Eu estou tentando me manter firme. But it seems like it's getting harder and harder each day. Mas parece que está ficando cada vez mais difícil. If that is you, I want to invite you to come Se forward. essa pessoa é você, eu gostaria de convidá-lo a vir até a frente. Because I want to pray for you. Porque eu quero orar por você.
I know what it's like. Eu sei como é. When I used to travel and preach, Quando eu costumava viajar e pregar, my second daughter wouldn't even look at me when we arrived at the airport. a minha segunda filha, ela nem olhava para mim quando eu chegava no aeroporto. She knew as soon as we arrived, Ela sabia que assim quando nós chegávamos, Papa's leaving. papai está indo embora. And she would start crying. E ela começava a chorar. Why do you have to go? Por que você tem que ir? I hate it when you leave. Eu odeio quando você viaja. All people see are the sermons. Tudo que as pessoas veem são os sermões. Before I came here, Antes de vir até aqui, my wife cried for 2 days. minha esposa chorou por 2 dias. And I said, beautiful, why are you crying? Eu disse, linda, por que você está chorando? I just don't want you to go. Eu não quero que você vá. But I support you. Mas eu te apoio. I want you to preach. Eu quero que você pregue. But it still hurts at the same time. Mas ainda assim dói. And the only thing that can be worth it Mas a única coisa que pode valer a pena is to know that one day é saber que um dia we will be in front of Jesus. nós estaremos diante de Jesus. And I, by saving souls, E eu, por salvar almas, can wipe away the tears of Jesus. posso enxugar as lágrimas de Jesus. And Jesus can say, Sebastian, E Jesus pode dizer, Sebastian, you can take off your armor. você pode tirar sua armadura. You can put down your sword. Você pode guardar a sua espada. The battle is over. A batalha terminou. You're home. Você já chegou ao lar. Brothers and sisters, we're going home. Irmãos e irmãs, nós estamos indo para casa. Jesus is coming. Jesus está voltando. Hold on. Segura firme. Don't let the devil win. Não deixe o diabo vencer. And when it's hard, Eu sei que quando estiver difícil, you tell yourself, você diga para você mesmo, I'm a good soldier. eu sou um bom soldado. I'm a good soldier. Eu sou um bom soldado. I will be faithful. Eu serei fiel. Though no one join me, Embora ninguém se una a mim, still I will follow. ainda assim eu seguirei. All the pain, Todas as dores, all the tears, todas as lágrimas, Jesus will wipe them away himself. Jesus Ele mesmo as enxugará. God's going to say, dear child, Deus Ele vai dizer, querida criança, querido filho, I know. eu sei, It's okay. tá tudo bem. You're safe. Você está seguro agora. You're home. Você chegou ao lar. I can't wait. Eu não posso esperar por isso. But we got to be faithful. Mas nós temos que permanecermos fiéis. Let us pray. Vamos orar. Heavenly Father, Nosso Pai Celestial, thank you for your word. muito obrigado por sua palavra. Thank you for your spirit. Obrigado pelo seu Espírito. Lord, help us to be good soldiers, Senhor, ajuda-nos a sermos bons soldados, to endure hardship, para suportar dificuldades and to not be entangled in the affairs of this life. e não nos embaraçarmos com os negócios desta vida. And Lord, for those who have come to this altar, E Senhor, para aqueles que vieram até o altar, they have brought their burdens, eles trouxeram suas cargas, for you said, pois o Senhor disse, come unto me, venham até mim, all you who labor and are heavy laden, todos os que estão cansados e sobrecarregados, and I will give you rest. e eu vos aliviarei. Lord, these have come Senhor, essas pessoas vieram because they felt the pull of discouragement. porque sentiram o peso da decepção.
the pain of disappointment, e a dor da decepção e do desânimo and the struggle. e das lutas. Father, they are your children. Pai, eles são teus filhos. You love them. O Senhor os ama. So keep them. Guarda-os, Senhor. Love them the way that you love Jesus. Ama-os como o Senhor ama a Jesus. And may they always do those things that please you. E para que eles possam sempre fazer as coisas que te agradam. And when people fail them, E quando as pessoas falharem send diante deles, angels to strengthen them. envie anjos para fortalecê-los. And when they can't even pray, Quando eles não puderem nem sequer orar, may the Spirit intercede for them. e que o Espírito possa interceder por eles. God, keep us faithful Senhor, mantenha-nos fiéis until that beautiful day até aquele lindo dia, where we will see our Savior quando veremos o nosso Salvador and we will be home. e estaremos em casa. Is our prayer É a nossa oração. in Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém. God bless you. Estou Deus te abençoe. seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto.